O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. Eles propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ele? De quem será ela, mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Padre Sandro aqui da comunidade Canção Nova. Vocês estão passando por aqui, não me conhecem. Você que está em casa também, às vezes está me vendo pela primeira vez, principalmente o povo de São Paulo. Há pouco tempo nós estamos aí na capital e região metropolitana, no canal 57. Sejam bem-vindos. Vamos rezar também, quero convidar vocês. Hoje, a liturgia e esse evangelho já nos dá essa palavra tão corretiva: vós estás enganados. Muito, ainda diz assim, muito enganados. Quantas coisas a gente quer acreditar, porque a gente criou alguns mitos, algumas histórias, e tem que ser daquele jeito. Tem que ser do jeito que eu sempre pensei. Não, porque meu avô falou assim, porque minha mãe colheu do meu avô, que passou para o meu filho, para eu que sou filho, perdão, e eu tenho que passar assim. Mas verdade é verdade. E não pode ficar com várias verdades. Eu não sei se na sua família é assim. Tem coisas que falam assim, né? Ah, mas minha mãe fazia isso. Ah, mas meu avô ensinou assim. Pode ser que tenha algumas coisas, claro, valores devem ser. Mas quando se diz de fé, é aqui. Ah, vamos colocar um pano vermelho aqui, porque isso é bom. Porque minha avó fez isso. E aqui na Bíblia está falando alguma coisa de pano vermelho? Fita vermelha? Não. Verdade é verdade. Palavra de Deus, palavra de Deus. Não tem nada disso. Aqui havia 2 grupos
que trabalhavam, ou melhor, que serviam o templo. Os fariseus e os saduceus. Que nome estranho, não é? Saduceus. Repete aí. Saduceus. Aí. Esses saduceus, como diz aqui, eles não acreditavam na ressurreição. Eles achavam assim: morreu, acabou. Ponto final. Os fariseus achavam que ia continuar. Então a vida que eu tinha aqui ia continuar na outra vida. Se eu fosse rico, eu ia continuar rico. Se eu tivesse casado, eu ia continuar com a minha esposa. Eu, como sacerdote, ia continuar. Claro, isso aqui eu vou continuar. Mas existia essa rixa entre esses dois. Os saduceus, esse nome estrombólico, eles colocavam na cabeça do povo: esse negócio de ressurreição não existe. Quando morrer, acabou. Só que era um povo muito espertinho. Eles não estavam nem aí para falar a verdade, para o que era a palavra de Deus mesmo. Eles estavam mais preocupados com o status, com aquilo que a sociedade da nata vivia. Então eles estavam ali mais no lado político. Não queria muito saber de coisa, não. Porque ele aprendeu ali, estudava, eram racionais, esse é o problema. Então, eles viviam ali no templo, mas como representante do rei, no caso ali o Império Romano, nessa época de Jesus, não é? Mas os outros fariseus eram um povo mais, nesse sentido, mais próximo daquilo que a gente acredita, do que era a verdade. Já acreditavam na ressurreição. E aí chegam os dois lá diante de Jesus. Ei, Senhor, vou fazer uma pergunta para você. Quem faz a pergunta? Aí, vocês aprenderam o nome. Os saduceus estavam ali e eles falaram: vou perguntar, quero ver se esse homem aí que se diz mestre vai saber mesmo. E aí o que é que eles colocaram? Colocou Jesus no meio de uma briga. Por quê? De um lado acreditava na ressurreição, do outro, não. Mas Jesus foi esperto, e aí ele fala, já pego logo essa última frase: vós estáis muito enganados. Acho que quando eles vieram, Jesus já olhou assim: vem esses dois. Um querendo ir para o sul, outro para o norte. Mas vem para cá, pode vir. A sabedoria de Jesus, como a leitura de ontem. Dá essa moeda aí. Dá essa moeda. Quem é que está aqui na moeda? Quem é que estava lá na moeda? Então dê a César e a Deus. Ontem eles colocaram ali alguns fiscais do império e foram os que estavam no templo, querendo pegar Jesus também. Porque se ele falar que não é para pagar o imposto, ele vai preso. Porque aqui tem um povo representante lá do império. E do outro estava lá os judeus, porque queria ver o que é que eles iam falar. Mas Jesus já pensou e falou: deixa eles virem. Aí na passagem, na leitura de hoje, a mesma coisa. Vem, meus filhos, vocês não sabem com quem que vocês estão falando. E aí eles colocam a questão. Jesus diz assim: vocês estão muito enganados, deve ter falado e pensado. Olha, aí claro, a questão que foi aqui, né? A mulher casou com 7 homens e nenhum chegou a ter filhos. Vocês estão pensando errado. A resposta foi para os fariseus e os saduceus. Não vai ser como vocês estão pensando. Em outras palavras, nem para você fariseu, que não vai ser desse jeito, não vai continuar do jeito que está aqui, e nem você que pensa que não vai ter ressurreição. Quando eu morrer, você morrer, nós vamos viver no céu como anjos. Como anjos. Jesus não explica. Mas quando diz como anjos, anjo pode reproduzir? Não.
Anjo é anjo. Claro, nós vamos viver como anjos. Não vamos ser como os anjos. Nós vamos ressuscitar. A nossa carne vai ressuscitar. Claro que não vai ser igual a essa carne. Vai ser uma carne gloriosa, um corpo glorioso. Não vai ser igual aos anjos. Claro que a gente pinta lá o anjo, tal, que não tem nenhum anjo, mas a gente pinta com uma carinha do homem, tal. Não, será que realmente o anjo é daquele jeito? Não sei, mas a gente tenta aproximar dele de nós. Não importa. O importante é que nós vamos viver como os anjos hoje vivem no céu. E aí Jesus pega aqueles povo ali, uma outra forma. Quando ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus... Por que ele fala isso? Porque aqueles dois povos, aqueles dois brigões que estavam ali na frente dele, tinha lido isso. Sabia disso aqui de có e salteado, como diz a gente aqui, né? Mas colocava na vida, alguns tentavam, outros não. Mas ele pegou aquela palavra ali que eles sabiam de có. Eu sou o Deus de Isaque, ou melhor, de Abraão, Isaque e Jacó. Eu não fui o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando Moisés ouve isso de Deus, Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido. Muito bem. E se Deus está falando, eu sou o Deus, ele está falando, eu sou agora, eu não fui. Isso quer dizer que eles estão diante de Deus. Que eles estão vivos. Entenderam? Então pegou aquele povo de jeito, aqueles dois ali, aqueles dois grupinhos bagunceiros. Jesus colocou eles na linha e coloca Padre Sandro, você na linha também. Quantas vezes a gente quer acreditar em outras coisas que eu não preciso citar, que vai longe da nossa doutrina. Ah, porque fulano fala, fulano acredita no que ele quer acreditar. A verdade é a verdade. Não foi assim que eu comecei? A verdade é a verdade. Na primeira leitura do livro de Tobias, é uma sequência, muito bonita esse livro. Ali no início, ontem até recordava para o povo aqui, Tobias, ele faz aquilo que está mais latente no seu coração, a caridade. O homem era caridoso, eles não estavam na terra deles, e fazia caridade. Levava a caridade ao povo que precisava. Conta lá a história que o filho vai à praça e vê ali um corpo de um dos hebreus. Ele vai e conta para o pai vai e deixa de se alimentar para ir enterrar o corpo. Em seguida, claro, volta, se purifica, lava, porque ele tinha tocado no morto. E hoje, aí a leitura de ontem fala da história que ele vai descansar e de repente as fezes de um pássaro caem no olho e deixa ele cego. Daí a mulher dele, no finalzinho, a mulher ali da leitura, fala para ele, olha aí, em outras palavras, olha aí o que te levou às suas caridades, a sua esmola. E hoje ele faz essa oração para Deus, preferindo morrer ao ouvir aquilo da sua própria esposa. Então ele faz essa leitura, ou esse clamor, essa oração a Deus. E do outro lado, temos a oração de uma mulher, que também casou com 7 homens e não conseguiu ser esposa. E ela clama também,
E ela ouve da escrava aquele desaforo. Você vai morrer e não vai ter nenhum filho nem filha. E ela fica ali, está ouvindo a verdade. Realmente, do jeito que estava, não ia acontecer aquilo. E ela começa também a fazer um louvor a Deus, uma oração, melhor dizendo, a Deus. E diz a palavra que na mesma hora que um e outro fazia a oração, Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração. Digo para você, meu irmão, minha irmã, não sei a hora que a sua oração vai ser ouvida. Não sei a hora em que você vai falar e que Deus já vai estar ali, pá. Às vezes vai levar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Mas a gente não pode perder a fé. Aquela mulher estava tão desesperada que ela queria se suicidar. Ela queria se matar. Queria se suicidar. Ela pensou, eu vou me enforcar. Mas depois pensou melhor. Não. Meu pai não merece isso. Mas ela voltou e falou, não, vou ser fiel. Quantas vezes eu volto a dizer para você, a gente quer pegar caminhos que não são da verdade. Outros caminhos, outros pensamentos, outras filosofias, porque eu estou gritando, rezando, implorando, e aquele Deus da minha igreja não me ouve. Não é assim. É preciso joelho no chão. É preciso fé, confiança, oração. Porque se a gente desvia do caminho, a gente fica igual esses 2 povos que eu falei para você. Só batendo cabeça. Só querendo atrapalhar meio de campo. E Jesus está bem olhando para a gente. Quero ver onde é que esse Padre Sandro vai parar. Quero ver onde é que ele vai. Está esperando que eu volte. Mas fica ali olhando. Ele não pode fazer, porque nós temos a liberdade. Eu posso vir para a igreja, ou eu posso ir para outros lugares. Que nesse dia, conscientes de que é a verdade que deve prevalecer na minha vida. É o joelho no chão que deve estar na minha vida e não o querer humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!